Mas eu vou citar. Eu não tenho culpa se o autor fez essa merda. Hey pessoas, eu sou a Safira e hoje o vídeo ele tem mais dicas para escritores do que para leitores, na verdade. Eu fico observando e uma opinião bem particular minha é que um livro ele é composto de 7 características. E essas 7 características, se elas forem perfeitas, se elas estiverem bem feitas, o restante do livro eu vou considerar um livro muito bom. Eu tenho um projeto no Notepad onde eu analiso trabalhos de iniciantes e eu tenho essas mesmas características, são os tópicos que eu analiso. E hoje eu vou comentar a respeito delas. Eu vou falar o que é bom ou ruim dentro dessas características. A primeira dessas características, e eu acho que é uma das mais básicas, é o título. O título já no Notepad, a gente tem milhares de histórias com o mesmo título, mas o que me chama a atenção não é o seu título ser comum, nem nada disso não. Mas normalmente o autor iniciante ele coloca um título que é muito o resumo da história. Eu começo a ler um livro, eu não posso saber o que vai acontecer no livro, senão eu vou largar, eu não vou querer continuar a leitura. E aí tem muitos livros no Notepad que são Uma Aposta, O Melhor Amigo do Meu Irmão. É óbvio que esses livros são romances, mas é óbvio também o rumo da história. É óbvio que num romance, você escrevendo como título O Melhor Amigo do Meu Irmão, o livro vai se tratar de eu me apaixonar pelo melhor amigo do meu irmão. Ou a aposta, é óbvio que um dos protagonistas vão simplesmente apostar para ver quem consegue pegar o outro e uma hora vai dar merda porque vão descobrir. Então, tipo, o título, o que mais se é errado na hora de você criar um título é exatamente o óbvio. Você colocar uma coisa que é muito óbvio, você colocar um enredo da história no título. Isso eu acho que é um erro muito iniciante, mas um erro muito comum. Outro erro dentro do título é você colocar um título que não tem nada a ver com a história. Tem um livro que eu não li, se chama O Casal que Mora ao Lado, a sinopse não me chamou atenção, mas eu ouvi muitas críticas falando que o casal que mora ao lado no livro não representou muita coisa para a história e esse é um título que chama atenção exatamente para o casal que mora ao lado. Você lê um livro desse, você acha que o casal, a trama está envolvendo esse casal. E aí ele na história não significou muita coisa, pelo menos foi o que eu ouvi. Então isso é um erro muito comum também. Você colocar um título onde o título chama atenção para algo no seu livro e esse algo não significar nada. Então, vocês que estão querendo colocar um título na história, eu sempre acho muito melhor títulos curtos e que dão um nome, tenha ou o nome do seu personagem principal ou um personagem muito importante na história, ou o nome do lugar. Tipo, Quem é Você, Alaska? Eu acho um livro muito interessante e Alaska é a personagem principal, ou uma das protagonistas, né, no caso. E um outro livro também que tá sobre nome de pessoa é Lolita, que é o nome da menina. Então, não o nome da menina, mas enfim. Vocês vão entender se você ler o livro, tem essa referência. O meu livro mesmo é Os Corpos de Palmas, então, tipo assim, Palmas é o nome do ambiente. Então eu gosto de livros assim e eu acho que é a melhor dica, você colocar títulos que tenham ou o nome um dos seus personagens ou algo que aconteça com esses personagens, ou o ambiente desses personagens, mas sem dizer mesmo a história, sem dar um spoiler no título, senão isso vai realmente cagar na empolgação da gente começar a ler. Quer vocês acreditem ou não, é a capa. Eu sei que tem aquele ditado que não pode julgar o livro pela capa, mas todo mundo julga, principalmente um livro pela capa. Eu, particularmente, na minha estante, essa aqui não é a minha, mas na minha estante, eu não coloco um livro com uma capa que eu ache feia. Eu não consigo ler um livro com uma capa que eu acho feia. E um livro com uma capa que não me cativa é um livro que eu vou passar bem longe. Então a capa é uma coisa que vai chamar a atenção do seu leitor para ler o título e para ler a sinopse. A capa ela é muito importante na hora de fazer um livro. E o principal erro das pessoas é, na empolgação de escrever e publicar um livro, colocar qualquer capa ou uma capa que você acha que resume a história. No Notepad tem milhões de capistas e tem um monte de projetos para capistas profissionais fazerem as suas capas, que é o que normalmente eu faço. E vocês têm muita preguiça disso. Então a minha dica é: peça para alguém profissional fazer a sua capa. Mesmo que demore um pouco, mesmo que você não queira esperar para publicar o seu livro. Eu sei que a ansiedade de publicar logo e ver o que as pessoas acham da sua escrita é muito grande,
mas é muito melhor você colocar algo bem feito do que colocar algo rápido e que não vai chamar a atenção de ninguém. Um dos principais erros que eu vejo são capas com uma qualidade terrível e que não tem muito a ver com a história. Então a minha dica é: contrate um capista. Normalmente os do Wattpad que são ótimos e eles só pedem para você dar o crédito na sua obra, o que é muito justo. A terceira característica é a sinopse. Isso é a parte talvez mais difícil em escrever. Eu confesso que essa parte para mim é terrível. Eu sempre acabo ou dando um spoiler ou deixando a minha sinopse muito vaga. Mas a sinopse é uma parte muito importante, porque ela também é um jeito de você atrair o seu leitor. Então a minha dica é: você não precisa escrever os 10 mandamentos, você não precisa escrever a Bíblia na sua sinopse. Tá? Você vai resumir a sua história, deixar uma coisa bem rápida, só para chamar a atenção do seu autor. Então, sinopses gigantescas, você apaga tudo, não são necessárias. Deixar uma coisa muito vaga também é muito chato, porque eu preciso saber o que acontece no seu livro que vai me chamar a atenção. Normalmente 2 parágrafos de sinopse tá ótimo, mas não tem não tem um número certo de linhas para você escrever a sinopse. O que eu aconselho é tem pessoas no Wattpad também que escrevem muito bem, que fazem projetos para analisar livros de outras pessoas. E numa dessas eu consegui encontrar algumas que elas comentassem a minha sinopse para mim. Me falassem o que na sinopse está errado. A minha sinopse antes dava muito spoiler, então tem muitas pessoas que leem e falam se chamou atenção ou não. Mas a sinopse é uma coisa de prática mesmo, mas se a sinopse sua estiver horrível, não é bom publicar o livro, porque é ela que vai chamar a atenção. Um erro muito comum é você colocar: esse livro é bom, leiam, venham ler, ou aquela típica história clichê da menina nerd que se apaixona pelo jogador de basquete. Aqui no Brasil nem tem muito isso, mas assim, se você está colocando na sua sinopse que é uma história clichê, que é uma coisa que todo mundo sabe que vai acontecer, por que você acha que eu leria a sua história se é só mais uma? Então, mostra para o seu leitor que é uma história única, mostra que é uma coisa que a gente nunca viu. A quarta característica muito importante também, principalmente para os autores, é a ortografia. Essa é uma parte muito chata que você vai ter que reler várias vezes a sua obra para tentar achar nos mínimos detalhes os erros, por exemplo, a pontuação, vírgula e etc. Aquelas que só dão um exemplo. Já perdi a conta de quantas vezes eu parei de ler um livro que todo mundo estava falando muito bem da história dele por causa da escrita. A escrita, se você não acentua da maneira correta, se você não escreve a palavra da maneira correta ou a pontuação no lugar adequado, provavelmente você vai estar escrevendo uma coisa e o seu leitor vai estar entendendo outra quando ele estiver conseguindo entender alguma coisa. Tem muitas frases que, se você colocar a vírgula em diferentes pontos, vai mudar totalmente o sentido daquela frase. Então a ortografia é algo muito importante. Tem programas gratuitos no computador para eles mesmos corrigirem. E você mesmo assim vai ter que reler a sua obra várias vezes. Eu aconselho porque eu acho melhor demorar mais para publicar uma coisa, mas ela estar bem feita, do que você publicar correndo e você perder leitores porque acreditam que você é um irresponsável e que não leva o seu trabalho a sério. A quinta característica é o enredo da história. O enredo, na verdade, pode ser o que eu trato por enredo, à medida que vai acontecendo as coisas no seu livro e as coisas que vão acontecer, né? Porque um livro que não acontece nada, não tem plot twist nenhum, não vai ser um livro que vai chamar a atenção de ninguém, até porque é uma vida cotidiana básica, normal, então não é interessante o suficiente para ninguém ler. Desculpa se o seu livro trata-se exatamente disso, mas é o que a maioria pensa. O enredo é a sua história em si, como que você vai contá-la. Você tem muitas maneiras de fazer isso, não existe um meio certo, não tem como eu vir aqui e falar que tem um jeito. Cada livro é contado de uma maneira, tem milhares de formas de você fazer o seu enredo dar certo, mas a minha dica é para você não correr com tudo e em 2 capítulos os personagens principais já estarem casando, o que acontece muito em fanfics no Wattpad. Esta coisa muito próxima com o enredo é a coerência. Eu já cansei de ver, principalmente fanfics no Wattpad, a falta de coerência com a realidade. Eu sei que você está fazendo uma história, é fictícia, não é baseada em nada, mas se você está fazendo uma história que não é ficção científica, você tem que ter, no mínimo,
uma história de uma menina no cotidiano, você tem que ter, no mínimo, coerência. O que é coerência? Eu vou dar um exemplo básico de uma fanfic do, sei lá, One Direction no Wattpad. Uma menina de 15 anos que tá muito brava com a mãe dela porque a mãe dela vai mandar ela ir morar em Londres. Sabemos que você só colocou ela como brasileira por causa das curvas brasileiras e tudo mais. Mas sério que uma menina de 15 anos brasileira vai ficar brava por ir morar em Londres? Eu amo o meu país, mas eu entendo que tudo que está acontecendo hoje, na situação atual do Brasil, morar em Londres é realmente uma oportunidade, é uma coisa boa. Então, é muito incoerente uma menina de 15 anos estar brava com a mãe porque vai morar em Londres. Outra coisa muito incoerente também é a típica menina nerd que ninguém gosta e que é humilhada no colégio, sofre o bullying do cacete, e aí no início da história, quando a autora vai colocar pra você a foto da menina, é a Marina Rui Barbosa. Como que essa menina vai sofrer bullying na vida? Assim, só de curiosidade. Existem alguns estereótipos em diferentes cantos do mundo, mas existe um padrão de beleza, gente. Tem uma coisa mais comum em alguns lugares do que outros. E é impossível esse tipo de mulher no Rio de Janeiro sofrer preconceito, exceto por ela ser mulher, mas aí a história, o enredo seria diferente. Eu estou falando assim, coerência baseada na sua história. Se você for colocar uma asiática que sofre bullying na China por ser asiática, é incoerente. Uma asiática que sofre preconceito no Brasil por ser asiática tem um pouco mais de lógica. Entendeu? Isso é o tipo de coerência que eu estou tentando passar para vocês. Tem lugares que é muito mais aceitável alguma coisa e há um padrão do que outros. E quando você muda esse padrão, principalmente numa fanfic, fica incoerente, eu não consigo entrar na história. A menina sofre preconceito demais, ela é zoada todo dia no colégio, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Aí simplesmente você pega a foto da menina, ela é simplesmente uma das modelos que as campanhas de cerveja colocam para representar que a cerveja é gostosa. Isso é muito incoerente. Então, esse é um ponto que me incomoda muito nas histórias, a falta de coerência com a verdade. Isso é a maior dica que eu posso dar, é pesquisar. Se você quer falar de uma pessoa que saiu do Brasil e foi morar lá fora e não estava satisfeita, existem trilhões de motivos para ela não estar satisfeita. E você pode pesquisar a respeito desses motivos. Pesquisa a respeito da história da sua personagem. Mesmo que você não for colocar isso no livro, pesquisa o que você está fazendo. Faça uma coisa bem feita, sabe? Pesquisa Londres. Simplesmente não colocam aqueles lugares de Londres que todo mundo, mesmo que não foi, conhece. Acho que a maior dica para coerência é você pesquisar antes de você começar a fazer a sua história. Se você quer dizer que uma menina tem câncer e ela vai morrer logo na história, alguma coisa do tipo, pesquisa como que é ter câncer, qual estágio de câncer ela tem para acontecer as coisas que você quer que aconteça no livro, qual tipo de câncer ela tem. Então, tudo isso que envolve coerência, a maior dica que eu posso dar é sobre a pesquisa, sobre você saber do que você está falando no livro, para que leitores consigam entrar na história. Meu celular até caiu, caraca. E o último tópico é a criatividade. Esse também é muito básico, muito óbvio, mas que constantemente as pessoas esquecem os clichês, os famosos clichês, e é muito comum no Wattpad também aquelas histórias cheias de clichê. Não é tipo um triângulo amoroso, é um clichê atrás do outro. E isso é uma coisa bem chata, é muito ruim quando você descobre o que vai acontecer na história, ou o final chega e você já sabia esse final, já esperava, e não é uma coisa legal, é simplesmente mais um clichê. Então a criatividade ela é muito importante, é muito legal você trabalhar no seu livro antes de você simplesmente ter a ideia de, eu quero escrever um livro e ir lá e publicar. Um livro, ele requer trabalho, ele requer pesquisas, então a maior dica é pesquise a respeito de cada personagem, do que eles vão ter, quais são as motivações dele, que vai vir uma obra muito legal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com alguma coisa, eu espero que essas dicas possam ter sido úteis. Se foi, se inscreve no canal, curte, comenta pra mim se eu estou falando alguma besteira. Se você não concorda, comenta, vamos debater no comentário, vamos dar ruim, mentira.